Graças e louvores ao nosso Deus. Quero neste momento, para passarmos ao nosso momento de reflexão da palavra, convidar aqui o nosso irmão querido, pastor Christian William, que estará trazendo a reflexão desta noite. Vamos. Tá aqui, ó. Valeu. Graça e paz, amados irmãos. É sempre uma alegria muito grande poder retornar aqui. Todos sabem, estamos com o templo vazio, mas vocês estão em casa acompanhando, pelo motivo do qual todos já sabem. Agradeço muito ao reverendo Bento, grande amigo, tenho um grande carinho por ele. No meu início do chamado, foi ele quem acompanhou, foi ele quem encaminhou o presbitério, foi meu tutor durante algum tempo, aprendi muito com ele e sou muito grato a Deus por todo o aprendizado, aquilo que eu tive a oportunidade de reter com o reverendo Bento. Agradeço ao conselho da igreja também, porque esta igreja me apoiou muito em todo o meu caminhar e até quando eu fui ordenado, a igreja sempre esteve muito presente na minha vida. E sou muito feliz para poder falar sobre a palavra de Deus, pregar o evangelho, e poder estar aqui hoje mais uma vez. Que Deus abençoe a cada um, que cada um ouça e receba a palavra de Deus, segundo a vontade e o coração do nosso Senhor. Agradecemos aí pelo trabalho do Ministério de Música, que tem se dedicado para poder levar também na forma cantada a palavra de Deus a cada um. Né? Agradecemos aí a todos que estão envolvidos com a filmagem, com a preparação. Isso também demanda tempo, dedicação e, além da dedicação, tem que ter muito amor para fazer o que é feito. Então, que Deus abençoe muito a Quinta Igreja, abençoe muito o Ministério de Música e a todos que estão envolvidos aqui no trabalho, e ao Conselho por investir, à igreja por investir, aos irmãos por investir nessa área que hoje é tão importante aí na vida dos irmãos e na vida da igreja. Vamos então fazer uma oração, pedir a graça de Deus, e aí nós iremos ler a palavra de Deus e vamos refletir essa noite. E o texto que nós vamos usar vai ser Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Oremos então pedindo a graça de Deus. Senhor meu Deus e Pai querido, graças te damos por este dia, por esta noite. Te agradecemos pela vida. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor proporciona a nós. Obrigado, meu Pai, porque nós temos sido sustentados por Ti. A Tua mão poderosa está sobre nós. Nós temos sido guardados pelo Senhor. Obrigado porque a Tua igreja, ó Pai, tem sido guiada. Agradecemos a Ti por podermos ser servos do Senhor. Pedimos agora que até este momento nós temos ouvido a Tua voz. Já cantamos, já louvamos em forma de oração e de cântico, porém agora vamos aprender e louvar através da leitura das Escrituras. Nós sabemos que quando as Escrituras estão abertas, o Senhor está falando conosco. Então que o Senhor fale aos nossos corações. Nos dê um coração moldável para podermos reconhecer o que precisamos mudar e que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida para sermos mais parecidos com Cristo, dia após dia. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 20, e fazemos a leitura dos versículos de 20 até o versículo de 28. Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Então se chegou a ela a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhes um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber?
Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominaram e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui nós estamos perante um texto do qual Mateus está relatando a fala de uma mãe que chega até Jesus para pedir-lhe que os seus 2 filhos se assentem ao lado do Senhor. Um se assente à sua direita e o outro se assente à sua esquerda. Um filho, ele faz muitos pedidos ao pai. E é muito interessante, para quem é pai, quando o filho chega ao seu lado e diz: papaizinho querido, papaizinho lindo, ô papai, você está tão bonito. O pai já sabe que o filho quer pedir alguma coisa. Para quem já tem um filho um pouquinho mais crescido, quando você chega em casa e ele está limpando, para quem mora em casa, o quintal, você sabe que seu filho ou aprontou algo ou ele quer alguma coisa. Então, a gente sempre percebe que o filho, quando quer algo, ele tenta agradar ao pai, ele tenta agradar a mãe para tentar conquistar aquilo que ele está querendo, aquele desejo que ele tanto está almejando. Então, perceba que esse pedido que está sendo feito, ele não está sendo feito um pedido do coração, por algo que ele gostaria de fazer por amor, mas ele está fazendo algo para satisfazer aquilo que ele quer, satisfazer o seu próprio desejo, satisfazer o seu próprio ego. Um funcionário, às vezes, se dedica muito a um trabalho e ele começa a se dedicar muito mais quando ele pretende pedir para o seu chefe algum tipo de aumento ou promoção. E então ele se dedica a fazer aquilo. Ele não está fazendo aquilo porque realmente é do coração, é por amor. Ele está fazendo aquilo porque ele está aguardando que algo chegue até ele. Aquilo que ele gostaria, aquilo que ele almeja. E esses tipos de pedidos não são pedidos que devem estar na vida de um cristão verdadeiro. E é esse pedido que nós encontramos aqui no texto de Mateus. Esta mulher, ela, ao ir adorar a Deus, ela não foi adorar com o seu coração pelo que Cristo é, mas foi adorar com a intenção de ganhar algo, com a intenção de obter algo, com a intenção de conquistar algo. É muito pelo contrário, quando você prostra e adora pelo que o Senhor é, pelo que Ele já fez. A intenção do coração, ela não é uma intenção boa. Em nenhum momento nós vamos chegar a dizer que essa mulher não tinha fé, porque não é este o caso aqui. Ela poderia ter fé sim, até mesmo porque no contexto, quando nós estudamos, percebemos que eles imaginavam que o rei era uma contextualização imediata, que eles fossem libertos naquele momento, que eles fossem viver num reino terreno, de que o rei era um rei terreno, e não estava se lembrando que o que todo momento o nosso Senhor tinha falado de um reino espiritual, tinha falado de um reino posterior. Então, pode ser que ela tinha muita fé sim, e ela estava se lembrando apenas de um reino terreno, que Cristo fosse reinar terrenamente, aqui na terra, como um rei, iria ordenar aqui como rei. Então, ela foi fazer um pedido porque também era muito natural que alguém pedisse algo ao rei e fosse atendido pelo rei.
E esta mulher foi pedir algo para ela. Possivelmente ela tinha sim muita fé em Cristo e tinha muita fé quem era Cristo. O problema é que a sua adoração, ela estava sendo voltada com intenção e não era uma adoração do coração. A mãe que nós estamos falando aqui, ela é a mãe do Tiago e do João. Foi até Jesus para poder lhe pedir esse favor, para poder lhe suplicar que ele desse algo. E a Bíblia coloca aqui, bem no início do versículo de número 21, que ela estava se prostrando, ela estava se colocando diante do Senhor para adorá-lo. Ela prostrou-se para adorar a Deus. Perdão, no versículo 20, na segunda parte do versículo 20, está escrito prostrando para adorar. E nós entendemos que o ato de prostrar é o ato de você se humilhar, se colocar com a cabeça no chão e adorar ao Senhor dos Senhores. Adorar a alguém, adorar ao Rei. E é isso que ela foi fazer. Ela foi lhe fazer um pedido. Esse pedido, ele estava implícito com algumas coisas. Quando nós entendemos o pedido que ela fez, você perceba que esse pedido ela estava implícito um pouco de ego e de vaidade também. Porque ela pediu para que os seus filhos se sentassem um à direita e outro à esquerda. Isso, naquela época, significava um alto poder. Quando você tinha alguém que estava ao lado do rei, essa era uma pessoa extremamente poderosa. Era alguém que tinha o alto comando. Então esse pedido ele veio eivado de muito egoísmo, veio eivado de muita vaidade, veio eivado daquilo que ela queria para que pudesse mostrar, e não aquilo que pudesse ser feito de acordo com a vontade do Pai. Então, este texto aqui está tratando exatamente sobre isto. Este texto está tratando sobre um pedido que Jesus não atendeu. Então esse é o tema da reflexão dessa noite. Um pedido que Jesus não atendeu. E nós devemos perguntar por que Jesus não atendeu esse pedido? Por qual motivo que Jesus não atendeu esse pedido? Nós vemos em muitos lugares, e hoje você abre a sua internet, quando você entra no seu canal do YouTube, ou até mesmo você navega em algumas páginas, você está cheio de páginas onde existem pregações e ministrações, e das mais variadas formas. Algumas delas sempre dizem que o que você pede, Jesus lhe dá. O que você pede, Jesus lhe atende. E nós vimos aqui que não. Nós estamos vendo que Jesus não atendeu um pedido. Então, nem tudo que nós pedimos, de fato, Jesus nos concede. Mas por que Jesus não nos concede? Então, eu quero iniciar com o versículo de número 22 para responder essa pergunta. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é por ser um pedido ignorante. Por esse pedido ser totalmente ignorante. É o que nós encontramos no versículo de número 22. É isso que está dizendo. Olha só. Essa mulher, ao prostrar-se para adorar a Deus, para adorar a Cristo, ela não sabia o que estava fazendo. Ela não sabia o que estava pedindo. Ela não tinha ideia. Olha o que responde aqui no versículo de número 22. Jesus respondendo para ela, não sabeis o que pedis. E muitas das vezes, nas orações das quais são feitas por cada um dos cristãos, é uma oração que não sabe o que está pedindo, não tem ideia do que está sendo pedido. E muitas das orações são feitas assim, de forma que nós não sabemos como pedir. O próprio apóstolo Paulo, no Romanos capítulo 8, versículo 26, ele fala também, ele diz, não sabeis pedir. Ele coloca lá, Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele deixa bem claro, não sabeis como orar, ou seja, não sabemos pedir. E muitas das vezes as orações, elas são orações eivadas de egoísmo e eivadas de coisas que são para nós mesmos, para aquilo que agrada ao nosso coração, para aquilo que satisfaz a nós mesmos. Porque nós não temos noção de como pedir a Deus, porque hoje, infelizmente, existe um analfabetismo bíblico muito grande.
por não se conhecer as Escrituras, por não se conhecer a Cristo, por não se conhecer o Senhor dos Senhores, fazemos pedidos que não estão claros conforme a vontade de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado. Este pedido que tem que ser feito conforme a vontade de Cristo. Temos que pedir com sabedoria. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele exorta quanto ao pedir. Ele diz também que não sabemos pedir. Ele chama a atenção. Abram suas Bíblias lá em Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Olha só o que Tiago está dizendo. Tiago, capítulo 4, versículo 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Como que eu entendo esses motivos maus? Quando eu faço pedido pelos meus próprios prazeres, a fim de usar para satisfazer o meu próprio ego, a fim de satisfazer as minhas próprias vontades. E ele está dizendo que não podemos pedir assim. Quando nós oramos, nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. O maior ensino que nós podemos ter de oração é que vem de Cristo Jesus. E todas as vezes que nós vemos Cristo orando, você percebe que Cristo sempre está dizendo: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Nós vemos Jesus na cruz, crucificado já, prestes a morrer. Ele olha para os céus e diz: perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Jesus não faz pedidos para si, ele sempre faz pedidos para os outros. Jesus não ora para si, Jesus ora em prol dos outros. Jesus, ele é rei e ele veio à terra. E ele, como rei, poderia ser servido conforme a sua vontade, porém ele não serve conforme a sua vontade, ele é servido. Ele é servo. Ele não é servido, ele é servo. Ele veio para ser servo e nós estamos aqui para ser servos do nosso Senhor. Então não sabemos orar, porque muitas vezes a oração ela é feita para o nosso próprio ego, para a nossa própria vontade. Quantas vezes nós vemos orações dizendo: Pai, pedimos que o Senhor nos dê a graça de poder receber um carro novo, uma casa nova, de poder ter mais saúde, de poder receber mais salários, mas esquecemos de fato dizer para Deus que nós queremos ser servos dele verdadeiramente. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. E quando nós oramos dessa forma, nós fazemos uma oração que ela está implícita, o egoísmo, porque estamos orando para nós mesmos, para poder satisfazer o nosso próprio ego, a nossa própria vontade e os nossos próprios desejos. Então, o Senhor não responde à oração, ele não atende essa oração, porque os pedidos são ignorantes, não são pedidos corretos. Olha o que nós encontramos em 1 João, capítulo 5, nos versículos 14. Mas aqui é um motivo de nós entendermos por que Jesus não atende as nossas orações. E por que muitas vezes, quando nós pedimos, ele não nos atende. 1 João, capítulo 5, versículo de número 14. Olha o que está escrito. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza de que ele nos ouve. Jesus, ele não ouve a nossa oração porque nós não pedimos às vezes de acordo com a sua vontade, mas quando nós pedimos de acordo com a vontade dele, quando nós oramos com a vontade dele, com o desejo dele, é esta oração que Jesus ouve
e responde a cada um de nós. Jesus não atendeu a oração daquela mulher, porque esta oração estava sendo um pedido vão. Era um pedido errado. Era um pedido eivado de coisas que não agradavam a Deus. Mas aqui nós vemos a forma que nós devemos orar. Por que Cristo não atendeu a oração dela? Porque a oração dela não estava de acordo com a vontade do Senhor. A oração dela não estava em sintonia com a vontade de Deus. Então, quando a oração não está em sintonia com a vontade de Deus, Cristo não nos responde. Quando a oração está em sintonia com a vontade de Deus, então ele nos responde. É isso que está dizendo aqui em 1 João, capítulo 5, versículo de número 14. Então, quando nós orarmos, nós devemos orar da seguinte forma: olhe para Cristo e diga: eu quero, mas que se faça como tu queres. Eu desejo, mas que se faça como o Senhor deseja. Mas um alerta para esse tipo de pedido: quando fizer, Ele conhece o seu coração. Não faça por fazer, porque se fizer por fazer, Ele não atenderá esse pedido. Faça de acordo com a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que você ore com o teu coração. Um coração que adore a Cristo Jesus, que mesmo que Cristo fale não, nós o glorifiquemos, porque até o não dele é uma bênção para as nossas vidas. Então Jesus não atendeu aquela oração, porque ela era uma oração ignorante. E nós precisamos orar de forma que agrade o coração de Deus. E a oração para que agrade a Deus é uma oração que está em sintonia com a vontade de Deus. A sabedoria e o conhecimento que Deus tem é que faz com que Ele não atenda as nossas orações quando elas são feitas de forma errada. Mas um segundo ponto: por que Jesus não atendeu a oração daquela mulher? O segundo ponto é porque essa oração ela estava cheia de vaidade. Por ser um pedido vaidoso, Deus não atendeu essa oração. Observe, ele coloca: quer no teu reino que se assente um à sua direita e outro à sua esquerda. Como nós falamos bem no início, essa é uma oração que dá para se entender, porque naquela época, quando alguém se sentava ao lado do rei, ele tinha grande poder, tinha grande intimidade. Eram pedidos do qual o rei ouviria e possivelmente atenderia. Talvez alguém se chegasse para aqueles que estavam sentados à direita do rei, fizesse um pedido e ele pedisse para o rei iria atender. Então observe que esse pedido está cheio de vaidade. E você sabe o que deve nos preocupar muito? Porque nós vemos que a vaidade, ela leva o homem para o buraco, para a desgraça. Ela leva o homem para a destruição. Nós vemos isso ao longo da Bíblia. Vamos começar por Lúcifer. Lúcifer, pela vaidade, ele foi expulso do céu. Lúcifer, pela vaidade, ele foi jogado ao inferno. Lúcifer, 1/3 de toda a legião de anjos começaram a acompanhar Lúcifer. Todos eles, porque Lúcifer disse que ele governaria, ele sentaria acima de Deus. Ou seja, ele estaria acima de Deus. A Bíblia nos diz que ele era um anjo muito bonito, um anjo de luz. E eu creio que se Lúcifer aparecesse na nossa frente hoje, nós não saberíamos dizer se ele é um anjo vindo de Deus ou ele é um anjo amando de Satanás. Porque ele era um anjo de luz. Então, possivelmente, ele ainda tem as suas características. Mas pela vaidade, Lúcifer foi jogado dos céus. Foi expulso dos céus. Se nós analisarmos a fundo também, os nossos pais, no Jardim do Éden, eles foram expulsos pela vaidade. Porque a cobra disse para Eva da seguinte forma: vocês terão o mesmo conhecimento de Deus. E aquilo trouxe a vaidade em saber
que eles poderiam ser como Deus, saber como Deus, conhecer como Deus, entender como Deus, e isso levou eles para a perdição. Foram expulsos do jardim do Éden. E toda a terra e toda a humanidade paga por isso até os dias de hoje. A vaidade, ela derruba, ela destrói e ela acaba com a humanidade. É pela vaidade que muitos caem em pecado. É pela vaidade que muitos transgridem. É pela vaidade que muitos casais se separam. É pela vaidade que muitos casais cometem adultério. A vaidade acaba com o ser humano. A vaidade destrói o ser humano. A vaidade acaba com a sua comunhão com Deus. E Jesus não atendeu o pedido da mulher por ser um pedido vaidoso, eivado de vaidade. Deus não atende a vaidosos. Ele só dá poder àqueles que estão prontos para glorificá-lo. Ele só dá poder àqueles que estão prontos para glorificar a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 8, versículos de 18 a 23. Olha que interessante que nós encontramos lá. Atos, capítulo 8, versículos de 18 a 23. Olha que interessantíssimo o que está escrito. Simão viu que, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então, Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Veja que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. Você está preso pelo pecado. Olha só. O pedido que estava sendo feito não era um pedido para adorar a Deus verdadeiramente. Não era um pedido para glorificar ao Senhor. O pedido que estava sendo feito aqui era um pedido que agradasse a si. O pedido que Simão está fazendo aos apóstolos não é um pedido para a glória de Cristo, mas é um pedido para a sua própria glória. E ele acha que todo o dinheiro que ele tem compraria isso. Ele acha que a sua riqueza compraria aquilo, porque ele não queria impor as mãos sobre a vida daqueles que necessitavam para glorificar o santo nome de Deus. Ele queria colocar as mãos para que ele fosse glorificado, para que as pessoas dissessem: olha, assim, foi ele quem orou, foi ele quem pôs a mão, e porque ele pôs a mão, eles receberam o Espírito Santo. E essa não é a verdadeira intenção, porque a intenção que nós devemos ter é de fazer de forma que o nosso nome diminua, para que o nome de Cristo cresça cada vez mais. Esse é um pecado terrível da vaidade, que acaba com as pessoas, acaba com a humanidade, acaba com o ministério pastoral, acaba com o diaconato, acaba com o presbiterato, acaba com o casamento, acaba com tudo o que é da humanidade. A vaidade. Se você gostaria de tocar no ministério de música, não venha tocar porque você
vai ser visto pelas pessoas, mas quebrante o seu coração e toque, para que o nome de Cristo seja glorificado, hoje e por toda a eternidade. Para que você auxilie toda a comunidade a entoar cânticos de louvores e adoração a Deus. Os nossos pedidos não são atendidos, porque muitas das vezes estão eivados de vaidade. E esse pedido, ele era um pedido cheio de vaidade. Nós vemos aqui que Simão, ele está pedindo para se satisfazer e não para satisfazer a Deus. Por isso, esse pedido não pôde ser atendido. Ele estava cheio de pecado, porque a intenção do seu coração era má e não era boa. A intenção do seu coração era se gloriar e não glorificar a Cristo. A intenção do seu coração não era de louvar o Senhor, mas era dele se autopromover, se autolouvar, se autoglorificar, se autoidolatrar. Isso é uma autoidolatria. Todas as vezes que eu faço um pedido e que esse pedido não glorifica o Senhor, eu estou sendo um idólatra, porque eu estou orando para mim mesmo. Isso é autoidolatria. Nos dias de hoje, nós temos visto muitas pessoas levantando as mãos e pedindo para Deus, para que se acabe com o que nós estamos vivendo, com essa pandemia. Mas as pessoas estão esquecendo de dizer para que Cristo nos use conforme a sua vontade no período dessa pandemia. As nossas orações têm que ser uma oração que agrada a Cristo e não uma oração que agrada a nós mesmos. Não façamos orações vaidosas, façamos orações que glorifiquem ao Senhor. Deus não dá a sua glória a homens. Deus jamais vai fazer isso. Ele não vai dar a sua glória a homens. É necessário que o nosso coração esteja limpo de qualquer vaidade. É necessário que quando nós pedimos a Deus, nós pedimos com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Os discípulos olharam para Simão e disseram: você está louco, você é maluco, o que é isso que você está pedindo? Você acha que seu dinheiro pode comprar as coisas? O que eles estavam dizendo para ele era: se você orar com o seu coração, glorificando a Deus, se arrepender dos seus pecados, e se você fizer por onde, você será digno de ser servo de Cristo e através das suas orações abençoar outras vidas também. É isso que ele está dizendo. Nós devemos ser servos. A servidão não se compra com dinheiro. A servidão não se compra com poder. A servidão não se compra com o ato de você exercer o seu poder sobre outra pessoa. A servidão ela é comprada de acordo com quando o seu coração é voltado para Cristo e quando o Espírito Santo trabalha na sua vida e você reconhece que Cristo está acima de todas as coisas. Então a oração não foi atendida no primeiro ponto. Nós vimos porque ele foi um pedido ignorante. A oração não foi atendida nesse segundo ponto, porque nós vimos que foi uma oração vaidosa, uma oração que dava a sua autoidolatria, uma oração que trazia glória para si. Quando nós orarmos, nós devemos orar de forma que encha o coração de Deus e não o nosso coração. Nós devemos orar como servos do Senhor. Dizer para Deus: ó Deus, encha-me com o teu Espírito. Alguma vez você já orou assim? Ó Deus, encha-me com o teu Espírito. Mas você continuou vazio? Continuou sem nada? Continuou do mesmo jeito? Nada mudou? Nada houve de diferente? Nada foi acrescentado na sua vida? Se isso aconteceu, eu gostaria de dizer, com muita tristeza e com muito cuidado, mas isso aconteceu porque Deus não está no lugar devido na sua vida. E Deus deve estar no nosso coração. Esse é o lugar de Cristo. Então, quando pedires algo para o Senhor, peça de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. A Bíblia nos ensina a orar. A Bíblia nos ensina que Deus não aceita orações
vaidosa. Mas ela nos ensina que aceita orações de acordo com a vontade de Deus, de aquilo que agrada ao seu coração. E terceiro e último ponto, eu gostaria de responder essa pergunta. Por que Deus não atendeu a oração daquela mulher? Por que Jesus não atendeu aquele pedido? E a terceira e última resposta é porque era um pedido incoerente. Nós vimos que foi um pedido ignorante, nós vimos que foi um pedido vaidoso, e agora nós estamos vendo que ele é um pedido incoerente. Por isso que ele não atendeu aquela oração. Observe que nesse pedido que ele está fazendo para ele, é um pedido que não poderia ser feito para Cristo. O que eles estavam pleiteando, e vamos chamar esses dois que chegaram com a sua mãe, que fez o pedido a Cristo, vamos chamar os discípulos. Esses dois discípulos, eles estavam pedindo não para a glória de Cristo, mas estavam pedindo algo que não lhe cabia, algo que não lhe era de direito, algo que eles nunca poderiam pedir. É isso que nós vemos aqui, Jesus respondendo para a mulher. Olha o que Jesus fala, que não é Ele quem escolhe. Isso cabe ao Pai. Somente o Pai é quem pode escolher quem sentará à sua direita e à sua esquerda. Somente o Pai é que pode fazer isso. Então isso é um pedido incoerente. Somente Deus pode determinar. É pela vontade de Deus, de acordo com quem Deus preparou. O nosso pedido a Deus, ele deve ser coerente. O nosso pedido a Deus deve reconhecer quem é Deus. Deve reconhecer quem é o Senhor dos Senhores. O nosso pedido a Deus deve glorificar a Deus. A nossa vocação ela tem que estar pautada naquilo que agrada à vontade de Deus. Se você abrir 1 Coríntios 7, nos versículos 17 e 20, vai falar exatamente sobre isso. Que nós devemos fazer orações que agradem ao coração de Deus, que está pautada de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Nós devemos pedir a Deus que nos ensine a orar cada vez mais. Nós não sabemos orar, mas Jesus nos ensinou a orar. Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus ensina que a nossa oração tem que glorificar a Deus, tem que louvar a Deus. Jesus ensina que a nossa oração tem que exaltar ao Pai, tem que louvar ao Pai, tem que glorificar ao Pai. Mas então Jesus continua ensinando. Jesus continua mostrando que a oração que nós devemos fazer é uma oração para a glória do Senhor. Porque ele diz: santificado seja o teu nome. E ele diz que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. A vontade de Deus tem que ser feita aqui como ela é feita nos céus. Então Cristo nos ensina que uma oração ela não pode ser ignorante, nem vaidosa e nem incoerente. Porque ele está dizendo, nós temos que louvar para a glória de Deus, nós temos que orar para louvor ao nosso Senhor, nós temos que orar conforme a vontade de Deus, nós temos que orar alinhados com o coração do nosso Senhor. Porque ele diz que a sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. E então ele continua dizendo: perdoe. Até este momento nós vemos uma oração que glorifica somente ao Pai, que glorifica ao Senhor pelo que Ele é, Rei, Senhor dos Senhores, Santo, Ele é Santo. E agora nós nos colocamos no nosso lugar, pedindo a misericórdia de Deus para a nossa vida, porque nós somos pecadores. Perdoe as nossas ofensas. Em algumas traduções, perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos que nos ofendem, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, depende da tradução que você está usando. E aí você precisa entender isso. A oração ela tem que glorificar ao Pai. E então,
você se coloca diante dele e peça perdão pelos erros dos quais cometemos. Outra parte da oração nos ensina é que nós não devemos almejar o que nós não temos, mas devemos almejar aquilo que é de direito do dia a dia. Ele diz para que nós devamos orar: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele não pede para a gente armazenar, ele pede o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Um pedido que Jesus não atendeu, é porque esse pedido estava ignorante, é porque esse pedido era vaidoso e é porque esse pedido era incoerente. Foi pedido aquilo que não é para ser pedido. Não peça fama para Deus, não peça riqueza para Deus, não peça que você tenha poderes em sua vida, não peça que você seja alguém de grande autarquia, porque isso são pedidos incoerentes. Peça para Deus, para que Ele nos dê um coração cheio de amor para adorar, glorificar e louvar o teu santo nome. E tenha certeza que o nosso Senhor atenderá. E todas as coisas serão acrescentadas, porque nós seremos usados para a glória dele, conforme sermos servos verdadeiros. Um bom presidente é um bom servo de Deus. Um bom pastor é um bom servo de Cristo. Um bom diácono é um bom servo de Cristo. Um bom presbítero é um bom servo de Cristo. Um bom cristão é um bom servo de Cristo. Não importa aonde você esteja. Um bom médico é um bom servo de Cristo. Um bom professor é um bom servo de Cristo. Um bom policial é um bom servo de Cristo. Então peça para que Deus lhe dê um coração para ser servo do Senhor. Esse é o pedido coerente de qual nós devemos fazer. Porque as demais coisas serão acrescentadas por sermos servos verdadeiros de Cristo Jesus. Nós devemos pedir a Deus que Ele nos ensine a orar conforme o seu coração e estarmos alinhados conforme o coração dele. Faça uma avaliação dos seus pedidos, que eu faça uma avaliação dos meus pedidos, para ver se aquilo que nós estamos pedindo, se os motivos que nós estamos colocando diante de Deus, eles de fato estão alinhados com a vontade do Pai. Então ore pedindo a Cristo para que seja servo do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus lhe dê graça, Deus lhe dê força. E que você entenda, que todos aqueles que ouviram essa mensagem em algum momento entenda que Cristo não atende todos os pedidos. Um pedido que Jesus não atendeu dessa mulher é porque era ignorante, vaidoso e incoerente. E um pedido que ele vai atender é um pedido que é para ser servo, que é para servir e que é para ser obediente ao Senhor. Então que cada dia mais nós diminuamos para que Cristo cresça. Vamos orar ao nosso Senhor mais uma vez. Pai querido, graças te dou, ó Pai, porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz. Nós abrimos as Escrituras e nós lemos as Escrituras e nós ouvimos o que o Senhor tem para nós. Então eu quero lhe pedir agora, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor nos perdoe. O Senhor, ó Pai, não impute em nós a sua ira, mas que o Espírito Santo desça sobre nós e nos dê um coração servo, para em todas as nossas orações nós podemos orar conforme o teu coração, conforme agrade ao Senhor. Então nós pedimos a Ti que em nome de Jesus, todas as pessoas sejam fortalecidas ao ouvir esta palavra ou ao ler a Bíblia. E que todos nós entendamos que para ser um bom servo, nós devemos ser discípulos de Cristo Jesus. E que assim nós sejamos. Que nossas orações, ó Pai, não venham eivadas de vaidade, de ignorância e nem de pedidos incoerentes. Que todos os pedidos que façamos, nós façamos para a glória do Teu santo nome. Nos dê um coração de servo.
nos dê um coração moldável para a glória do Senhor. Assim eu peço que, em nome de Jesus, que a sua graça esteja com todos nós. E que hoje, ó Pai, para todo sempre, nós possamos louvar e glorificar o Senhor, sendo verdadeiros servos de Ti. Nós vimos que Mateus escreve, Jesus estava dizendo que aquele que quiser ser o primeiro, que esse seja servo, que nós sejamos servos, que nós sejamos escravos do Senhor, para fazer a sua vontade, em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos. Amém. Que Deus abençoe a cada um e que essa palavra fale muito ao seu coração. Passar a palavra ao Caio. Amém, meus irmãos. Já caminhando então para o encerramento da nossa reflexão desse dia, eu queria falar sobre alguns pedidos, né, que os irmãos têm postado, e depois eu convido aqui à frente o nosso pastor para que ele possa estar orando por esses pedidos. Mas os irmãos já bem conhecem, são eles que nós possamos estar orando pelos os irmãos idosos da nossa igreja, né, não só da nossa igreja aqui, mas de toda a igreja presbiteriana, das outras igrejas, que o Senhor possa estar com cada um deles, que Deus possa estar também com os enfermos, né, aqueles que estão passando por dificuldades, não só em relação a essa pandemia, mas que estão com outras doenças, né, que Deus possa estar com cada um deles também. Pedimos também que os irmãos possam estar orando e que Deus possa estar intervindo pela igreja, né, em si, que Deus possa estar fortalecendo a cada irmão, que Deus possa estar sustentando as igrejas, né. Queremos também colocar aqui pedidos pelo nosso país, principalmente pelos nossos governantes, que Deus possa estar capacitando e que Ele possa estar sendo presente na vida deles também, né? Porque eles governam e eles têm toda a autoridade assim, eles interferem nos nossos lares, então que Deus possa estar capacitando e possa estar presente ali na vida deles. Em especial também as nossas queridas irmãs, né, a Marineide, a Dona Dilza, a Isabelle, a irmã Gilce, ela sempre tem pedido pelas famílias, que Deus possa estar então abençoando as famílias da igreja, dando todo o sustento, fortalecendo nesta época. E em especial eu quero também colocar aqui a nossa irmã Jennifer, né, a minha sogra, ela estará fazendo uma cirurgia no dia 9, e que Deus possa estar então com aquela equipe, né, de médicos e enfermeiros, que possa estar dando tudo certo nessa cirurgia. Então eu peço aos irmãos que possam estar colocando a sua vida e a da sua família em suas orações, pedindo para que Deus possa estar ali naquele meio e com sua infinita sabedoria e misericórdia, exercendo a sua vontade. Eu convido aqui então nosso querido pastor Bento, para que ele possa estar orando então por esses pedidos e já então depois encerrando, né, com a oração do Pai Nosso. Louvamos o nome do Senhor por mais essa reunião de oração e reflexão. Agradecemos ao reverendo William, que deixou os seus afazeres para nos atender aqui. Que essa palavra encontre um lugar no nosso coração e ela faça efeitos. Então, irmãos, já foram feitos os pedidos aqui, vamos orar então, pedindo a Deus. Gostaria que os irmãos que estão presentes ficassem de pé e elevássemos o nosso pensamento a Deus para que nós pudéssemos interceder pelos nossos irmãos. Senhor, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Enquanto os irmãos estão lá na casa deles, nós podemos conectar a nossa fé, ó Deus, e fazermos esses pedidos ao Senhor, porque confiamos em Ti.
e sabemos, ó Deus, da tua soberana vontade também. Como nós sabemos, o Senhor pode dizer sim, não, espere, mas a gente pede ao Senhor como filhos, como foi falado aqui, filhos que sabem que o Pai dá o melhor, e é assim que nós estamos fazendo, Pai. Agradecemos, Deus, porque um dia o Senhor nos colocou fé no coração, e sabemos, Pai, que essa fé, ela tem resultados, quando nós olhamos para o Senhor, entregamos nas tuas mãos. Agora, Pai, oramos pelos nossos idosos, dos idosos da igreja, Pai. E oramos pelos enfermos, Senhor. Oramos, Senhor, pela igreja, Senhor, que se encontra ausente, que nenhum, Senhor, se perca pelo caminho, e que venha, ó Deus, a cada dia, como o pregador disse, glorificar o Senhor através das suas vidas, porque foi para isso que nós fomos criados. Oramos também, Senhor, pelo nosso país. Olha, Deus, esteja nos alcançando com a tua graça, misericórdia, nesses dias em que passamos. Alegra o nosso coração, apesar desse momento, Senhor. Esteja nos dando direção neste momento, esteja, Senhor, abrindo as portas para nós nesse momento, e que, Senhor, o Senhor conduza a tua igreja, Pai. Oramos pelos governantes, Pai, por aqueles que, como o Caio disse, aqueles que governam o nosso país, Senhor, e que eles possam, Senhor, olhar para Ti, olhar para o povo que necessita daquilo, Senhor, que será observado por eles sobre as nossas vidas, Senhor. Agradecemos, Deus, pelas famílias de todas as demais igrejas que nos está nesse momento nos vendo, Senhor. Oramos, ó Deus, pela família da nossa irmã Ineide, pela família da nossa irmã Odilza, pela família da nossa irmã Isabelle e pela irmã Gilce, Pai. E finalmente, Senhor, orando pela igreja, como o nosso irmão Caio disse também, oramos, Senhor, pela Jennifer, que irá passar no dia 9 por uma intervenção cirúrgica, mas sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de toda a nossa vida, e nós, Senhor, sabemos que o Senhor dará toda a segurança à nossa irmã, porque ela confia em Ti, e nós, ó Deus, como igreja, estamos orando, o Senhor conhece o nosso coração, mas também acreditamos na Sua soberana vontade. Esteja, Deus, com a família do Daniel, da Jaque, do Samuel, do William, do Caio, Senhor, que estão juntos, Senhor, acompanhando. Dê fé, dê segurança no Senhor, Pai. Enfim, ó Deus, oramos por todo mundo, Senhor, que tem passado por essas dificuldades da pandemia. Esteja, Senhor, abençoando a cada família, livrando, Senhor, desse mal, e que, Senhor, possamos, ao chegarmos no final disso tudo, olharmos para trás e sabermos que o Senhor nos guardou, nos protegeu. Console, Senhor, aqueles que perderam também seus entes queridos, Pai. Esteja, Senhor, cuidando de cada um de nós. Todas essas coisas, Pai, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Oremos, irmãos. Finalizando, gostaria de agradecer pelo acompanhamento que vocês estão fazendo a todos nós. Continue a prestigiar a igreja, continue a prestigiar a palavra de Deus. Como eu tenho dito, que o primeiro a ser beneficiado é você, que está acompanhando, lendo a palavra de Deus, recebendo a oração. Oremos finalmente a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a nossa igreja.